Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Brau. Para nós é um prazer estar com você, você que está aí de casa assistindo, seja de onde for, você seja muito bem-vindo, porque aqui no Pod Brau, você sabe, a gente está sempre buscando trazer novos insights e novas ideias, e hoje o convidado é de peso. Vocês vão gostar demais, porque não é porque é meu tio não, mas tem histórias que vocês vão ficar de queixo caído, porque é uma pessoa que ama muito o que faz. E eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. É isso mesmo. Você sabe que o Pod Brau, ele precisa justamente, de apoio para que possa estar aqui no ar, trazendo essas histórias maravilhosas para você. E sem contar que o nosso maior patrocinador, nosso maior incentivador é você que está em casa. Então não se esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica em inscrever-se, vai lá no sininho, deixa ali marcado para você receber todas as nossas novidades, os nossos novos episódios chegarem logo para você, tá bem? Além disso, a gente também precisa da sua ajuda nas nossas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo justamente os nossos arrobas, então procura lá o Pod Brau para que você consiga acessar as nossas páginas de cortes e detalhes, bastidores aqui também do nosso podcast, tá bem? E a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores. A gente não pode deixar de falar da Zonete. É o seu provedor 100% fibra ótica, você já conhece. E tem promoção esse mês se você disser que viu aqui no podcast a propaganda da Zonete, viu aqui no podcast, chega lá, contrate a sua internet, você pode ganhar até 200 megas de bônus. É isso mesmo, 200 megas a mais na sua internet sem pagar nada. Então, o podcast Pod Brau está te entregando essa possibilidade junto com a Zonete, Você já sabe, é um provedor 100% fibra ótica que atua aí nas cidades de Bonito, Tinga, e está expandindo cada vez mais. Conte sempre com a Zonete. Está aparecendo o QR Code aí, fica à vontade para poder entrar em contato, tá bem? E falando também dos nossos patrocinadores, nós temos a Multifarma, Rede Inova. É isso mesmo, alô Giana, para nós é um prazer ter você aqui com a gente. E você que está em casa sempre precisa, Infelizmente você adoece, você precisa sempre de uma equipe que esteja pronta para poder te atender. Então, já aponta teu celular aqui para a câmera, a tua câmera para o QR Code que vai estar aparecendo aqui, para que você já possa aí salvar o número e entrar em contato com a equipe da Diana, a equipe da Multifarma, sempre que precisar, tá bem? Eles estão lá justamente te esperando para poder fazer o melhor possível em te atender, tá bem? E falando sobre patrocinadores, a gente também tem a Gráfica Bonito. Você já conhece, é a gráfica do seu jeito. É a gráfica que justamente traz o melhor para você. E falando sobre a gráfica, você já sabe que você precisa sempre de um apoio de uma grande gráfica para poder fazer as coisas do seu jeito. Por isso que a gente fala, tem que ser a gráfica bonita. Alô, Lari, para nós é um prazer ter você aqui e toda a sua equipe também fazendo parte aqui dos patrocinadores do Pod Brau. E a gente não pode esquecer também de Laura Pires, ela também que é influenciadora digital e está retornando aí, os seus trabalhos ainda mais intensivos na área de influencer, digital, e também está trazendo para vocês. Então, tá aqui embaixo, o arroba dela, também um QR Code aqui para você falar direto com ela e também fazer com que a sua marca chegue em mais lugares, justamente por meio da Laura Pires, tá bem? Essas são as marcas, que fazem com que tudo isso aqui aconteça e chegue até você. Mas a gente não pode deixar de lembrar, você é a nossa melhor marca. Então corre aí, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei. Isso é muito importante para a gente, porque o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai recomendar para mais pessoas ainda, tá bem? Falando agora sobre o nosso episódio. Rapaz, o nosso convidado é para lá de especial. Eu vou dizer isso porque não é porque, como eu falei, da família não é porque é meu tio não, mas é porque tem histórias assim impressionantes e se dedica muito no que ele faz, ama o que ele faz. Eu sempre falo que as pessoas não têm dúvida disso. E com certeza você que está em casa conhece muito Otair Ferreira. Eu não sei, tio, se o apelido Fofão você ainda gosta, não sei. Mas muita gente respondeu lá no Instagram assim, querido Fofão, porque muita gente conhece assim ainda. Mas seja muito bem-vindo ao podcast, pode falar com a galera, fica à vontade. Ok, Adriel. Eu agradeço pelo convite. É um prazer imenso participar aqui do Pod Brau, É isso aí. Estou bem à vontade, estou me sentindo em casa. Não é porque é família, mas assim, a gente vê que é um programa que vem crescendo a cada dia mais no nosso município. E você, seja um anunciante. Pod Brau. Sobre o
o prodinome Fofão, hoje entrou em desuso, praticamente, pode-se dizer. Entendi. Poucas pessoas hoje me chamam por esse nome aí. Geralmente hoje é Otaí Ferreira ou Júnior. É isso aí. Eu tô falando assim porque chegou algumas perguntas, né? Lá no Instagram que a gente coloca a caixinha de perguntas. E aí o pessoal falando assim, eu conheço, é o querido Fofão. Eu falei, nem sabia que o pessoal ainda lembrava desse apelido dele aí. Porque realmente, né? Ficou mais em desuso. Tá em desuso. Exatamente. Mas muito bem, para você que tá em casa, né? Como a gente falou, vou chamar de tio ou vou chamar de Otaí? Como você quiser. No momento aqui pode ser Otaí, professor Otaí. Pode ser? Quiser, então pode. Então, professor Otaí, vulgo meu tio, mas justamente é um professor ele vai contar um pouco da história dele, mas de renome aqui da região, e eu acho muito interessante porque sempre se dedicou a trabalhar com o pessoal da comunidade. Exato. E é algo muito interessante. Mas para a gente entender, conta um pouquinho para a gente. De onde vem a raiz de ser professor? Como é que isso aconteceu para ter esse amor todo assim por essa profissão? Cara, essa história ela é incrível e algumas pessoas não acreditam. Hoje eu amo o que eu faço com amor, né? Os meus alunos são prova viva disso. Mas, por incrível que pareça, eu não queria ser professor. Eu fui forçado. É sério? Exatamente. Como é que é essa Eu fui forçado pela minha mãe, né? Minha eterna mãe, que lá na época, no início dos anos 2000, uma das coisas que estava mais gerando emprego em nosso município era o curso de magistério, era ser professor. Olha. E mãe disse, meu filho, vai fazer magistério, vai ser professor. E eu todo acanhado, sempre fui menina assim, meio que bicho do mato, não queria. Esperneei e não queria. Por fim, acabei fazendo a prova de magistério, né? Na época tinha que fazer a prova. Passei, ingressei no magistério, fiz esse magistério aí durante 4 anos, só que teve muitos desafios. Porque durante esse embate aí desses 4 anos de magistérios, em diversas vezes eu pensei em desistir. Por algumas vezes deixei de ir ao estágio. Uma das pessoas, assim, na verdade, para os dias de hoje, é como se fosse início de depressão. Entendi. Na minha época, talvez fosse frescura, né? Nós estamos falando do ano 2000, 2003, 2002. E uma das pessoas que me ajudou bastante nesse momento difícil, nesse momento de indecisão, ainda mais quando você está passando dessa fase de adolescente para adulto, onde começam as cobranças, onde começam os medos. E ser professor não era o que eu queria. Na verdade, se você me perguntar, você queria ser o quê então? Não sei. Eu não tinha nada definido ainda. Inclusive, às vezes eu brinco com os meus alunos, rapaz, vocês querem ser o quê? E quando alguns falam assim, eu ainda não sei. É claro que a gente tem que incentivar, mas eu entendo. Porque eu também com meus 16, 17, 18 anos, eu não sabia o que eu queria ser da vida. Eu só sei que eu estava sendo empurrado ali a ser professor. E em alguns momentos no meu estágio eu deixei de ir. Sabe onde é que eu estava? Trancado no meu quarto, deitado, com o meu cobertor. E naquele momento, poucas pessoas sabem disso, irão saber agora. E naquele momento, o que eu mais queria era que o mundo se explodisse, acabasse. Uhum. Ou seja, naquele momento ali eu estava sem nenhuma perspectiva de vida. Né? Não tinha nada para me motivar. Mas, por fim, acabei concluindo o magistério em 2005. 2006, fui trabalhar como professor de geografia na comunidade de Cabeceira do Brejo, da qual estou lá até hoje. Esse ano eu completo 19 anos de Cabeceira do Brejo. Ó. Beijão para a galera de Cabeceira do Brejo e demais comunidades circunvizinhas. Estou lá há 19 anos e não tenho pretensão de sair. Só se a comunidade abusar de mim e querer me expulsar, mas acredito que isso não vai acontecer, não. E assim, durante esses 19 anos, trabalhando com a mesma disciplina, com outras complementares, mas sempre trabalhando com geografia. Sou apaixonado por geografia. Inclusive, a minha faculdade, a minha graduação é em geografia. Concluí em 2017. E em 2018 fiz a pós-graduação em geografia e história do Brasil. E de lá para cá, cara, a cada dia que passa, a cada ano são novos desafios que os resultados são bons. E eu costumo dizer o seguinte, eu amo o que faço. Eu faço por amor, com amor. Eu tenho certeza disso, porque você que está em casa, com certeza sabe. A gente acompanha pelas redes sociais. Eu acho algo muito interessante, justamente, assim, você posta
assim, todos os projetos que você tem, que são iniciativas, eu acho muito interessante por causa disso. Porque você não se professor A, B não fez ainda, você não liga. Você está iniciando, você está fazendo iniciativa e sempre compartilha e a gente vê, rapaz, é diferenciado. É diferente. E assim, eu sou um professor, mas eu não sou igual a todos. Cada um de nós, no profissionalismo, na vida pessoal, a gente tem que ter algo diferencial, né? Eu tenho que ser diferente. Não seja igual a todo mundo, viu, galera? Não seja igual a todo mundo. Tenha sempre algo, comentei isso com minha esposa hoje. Não seja igual a todo mundo. Tenha sempre algo que, tipo assim, vai ser especial, vai ser sua característica, vai ser sua marca. Que por onde você for, essa marca ela vai contigo. Por exemplo, estou há 19 anos em Cabeceira do Brejo. Hoje muitas pessoas já reconhecem o meu trabalho, já reconhecem o meu profissionalismo, inclusive, né, através das redes sociais. Porque a gente fica lá na zona rural, um pouco escondidinho. E se a gente não mostrar um pouquinho do nosso trabalho, Adriel, infelizmente, as pessoas não vão conhecer. Não vão conhecer o trabalho do professor Ataí, não vão conhecer o trabalho da professora Selma, que é uma das que faz um excelente trabalho lá na minha escola. Quero mandar aqui um abração para toda a galera da escola Manuel Messias, lá em Cabeceira do Brejo. Olha só. E a cada ano eu procuro inovar alguma coisa. Esse ano eu estou trabalhando, além de geografia, eu estou também com a disciplina de história. Cara, foi um desafio. Eu sou um cara que eu tenho medo do novo. Tudo que é novo me assusta. Eu sofro um pouco de ansiedade. E quando me ofereceu história de 8º e 9º ano, a princípio eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu nunca tinha trabalhado com isso. Comecei a trabalhar e eu estou apaixonado pela disciplina de história. É massa demais. E assim, as minhas aulas de história, elas estão sendo desenvolvidas melhores do que geografia. É mesmo? Agora sabe por quê? Por quê? Os alunos, essa semana, um aluno me perguntou assim, eu até brinco com eles, professor, lá na sua casa o senhor também é assim? Você deve estar se perguntando, assim como? Eu sou agitado. Eu costumo dizer, hoje eu não tomei o meu remédio. Quando eu chego na escola, é agitação total. E as aulas de história, não tem como eu falo com eles assim, pessoal, como é que eu vou explicar para vocês uma guerra sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? E eu vou dizer assim, pessoal, a Primeira Guerra Mundial começou quando os países começaram a formar as alianças, tal. Pô, aí não gera, né, pai? Então, o que é que eu faço? A minha aula é agitada. É correndo, batendo de cadeira, batendo no quadro, subindo na mesa. Tem um quadro lá que as meninas vão dizer, Jackson, daqui uns dias vai expulsar o professor porque ele vai derrubar esse quadro. Estou ligando para nada. O importante é que o conteúdo seja explicado e a aprendizagem chega. Aí, tipo assim, rapaz, eu vou contar a história para vocês, viu? Tá ligado numa treta que teve lá na Europa, que apelidaram de Primeira Guerra Mundial. Rapaz, você não sabe, viu? Os países resolveram se juntar, mano. Juntou a Alemanha, juntou o Império Austro-Húngaro. Do outro lado, veio outras lá, né? A galerinha já se juntando também. Rapaz, esse negócio aí não tá errado, bora se formar também. Aí juntou França, juntou Inglaterra e por aí vai. Cada país foi se arquitetando e daqui a pouco, meu amigo, o cacete comeu. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E tem um detalhe, viu? A coitada da Alemanha, meu amigo, levou um box tão grande no nariz que até hoje a Alemanha está se preocupando, oi, onde é que eu estou? Ou seja, essa maneira, é porque aqui eu não posso pular no seu estúdio, senão eu vou derrubar tudo aqui. Ou seja, minha adrenalina vai a 1000. E depois da Covid-19, eu peguei 2 vezes, 3 vezes, meu coração acelera, dispara. Aí quando eu estou nessa adrenalina, eu paro uma horinha, respiro. Professor, calma para não dar um infarto. E a aula segue. Hoje eu posso dizer para você, eu não tenho muita experiência na disciplina que eu estou trabalhando, que é a história. Mas eu consigo desenvolver muito bem. Porque é aquilo que eu costumo dizer. Se for para eu pegar alguma coisa para fazer, eu só pego se eu conseguir fazer com perfeição. Porque eu tenho essa qualidade. Ou defeito em algumas situações. Às vezes me corrompe. Porque eu quero demais atingir o perfeccionismo. E às vezes nem sempre dá certo, acho que você consegue, né? É verdade. Mas assim, não sei você de casa, mas eu fiquei com inveja desses alunos aí, viu? Porque não tem como não aprender desse jeito aí. Aí é maravilhoso, com certeza é maravilhoso mesmo. E aí a gente falando, já que a gente já começou a falar sobre desafios, mas a gente começou a falar de benefícios. Conta pra gente quais são alguns benefícios que você já teve até aqui, para mostrar para o pessoal que vale a pena e que você já teve na sua carreira até aqui. Cara, eu acho que um dos maiores benefícios, né,
pro ego da gente, enquanto ser humano e quanto profissional, é a valorização do nosso público, que no caso aqui é o alunado. Hoje, se você fazer uma pesquisa na minha comunidade, eu acho que 99% dos alunos me amam. Não quer dizer que lá não tem outros professores que são amados, que lá tem sim também. Mas, assim, isso é bom, né? A gente não vai atingir 100%, porque nem Jesus, né, conseguiu. Mas, assim, esse, para mim, é um dos maiores benefícios. O reconhecimento do meu aluno, o reconhecimento da minha comunidade. E, assim, quando se trata de benefícios, são vários. Quando você consegue deixar uma marca positiva na vida de um estudante, ele ganha e você também ganha. Hoje, quando eu encontro alguns alunos, como eu cheguei em Cabeceira do Brejo em 2006, né, 19 anos mais ou menos, eu encontro alunos das antigas, de 2007, 2008, até do próprio 2006, e alguns começam a me contar um pouquinho das suas histórias. Alguns foram para São Paulo, outros foram para Minas, outros foram para Goiás, e quando eles chegam, eles começam a falar algumas coisas positivas que aconteceram em suas vidas e que foi reflexo ou de uma atitude, ou de uma palavra minha, ou que foi reflexo da educação, né, no geral. Então, assim, isso é gratificante. Isso é uma conquista, né? A gente tem que validar isso. E a gente trabalha hoje em uma comunidade em que, infelizmente, a perspectiva de vida, né, no sentido de pensamentos futuros, pensamentos profissionais, investimentos na carreira da educação, ainda deixa muito a desejar. Meus alunos de Cabeceira do Brejo e comunidades circunvizinhas, vamos ficar mais atentos e ver a importância da educação. Quando você me pergunta aqui de coisas boas, eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos: eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho é graças à educação. Não tenho nada. Mas se não fosse a educação, seria pior. Né? Quando a gente fala assim, não tem nada, vai desde questões financeiras, que é essencial, a gente precisa para sobreviver, e também, né, saúde mental, espiritual. Tudo isso eu deixo graças à educação. Eu costumo dizer que, no momento, a gente sabe que a gente tem muitos professores hoje na rede que estão adoecendo, né? Questão de ansiedade, depressão, porque é uma carreira que corrompe demais a gente, tanto o físico quanto o psicológico. Mas nesses meus 19 anos, tô novinho ainda, né? Ainda não cansei não, viu? Vocês vão ter que me aturar. Mas é isso mesmo. E falando um pouquinho sobre essa questão de benefícios, eu vi que você trouxe umas coisas aqui para mostrar pra gente. Tem troféu, tem baixo assinado. Conta pra gente sobre isso daí. Como é que é para você se sentir assim amado e acolhido pelas pessoas? Isso. Assim, eu trouxe coisas aqui hoje, como por exemplo esse troféu aqui, ó, de 2009, 11/11. Essa data 11/11 é marcante para mim, sabe por quê? Meu aniversário. Olha. Meu aniversário. No dia 11/11 de 2009, os alunos de uma turma de 7º ano B noturno, já trabalhei bastante no noturno, eles fizeram meu aniversário, né? Bolinho, papapá. E no finalzinho, eles me deram esse troféu, né? Que aparentemente para alguns pode não ter valor nenhum. Financeiro não tem, mas sentimental ele vale muito. Eu guardo até hoje. Eles me deram, como eles colocaram aqui, ó, homenagem ao melhor professor da turma, 7º ano B. Essa galera que foi dessa turma de 2019 aí, ó, forte abração para vocês. Vocês estão aqui, viu? Não consigo lembrar nomes de cada um de vocês, mas esse troféuzinho, vocês vão lembrar, tá guardado, viu? Fica lá em casa, no meu cantinho lá. Cara, outra história também bastante interessante, entre várias, é isso aqui, ó. Eu tenho que validar. Tá um pouco gasto, né? Algumas letras já começaram a apagar. O que é isso aí? Você deve estar se perguntando, né, Brau? E você aí de casa? O que será que é isso aí, você de casa? Eu costumo... já vi bastante em escolas abaixo-assinado para tirar o professor. Já vi bastante. Na minha escola eu já vi cenas desse tipo. É ruim, é desagradável, né? Você ser rejeitado em um certo ambiente. No dia que os alunos na minha escola fizeram um abaixo-assinado para me tirar, na verdade, não preciso nem chegar a ter o abaixo-assinado, é só falar que eu me retiro. Eu peço para ir para outra escola. Mas esse abaixo-assinado aqui foi pelo contrário. Os alunos pedindo o meu retorno. Olha só. Eu não sei se isso é inédito, né? Mas assim, para mim... Eu tenho certeza que é. Para mim é marcante. Eu nunca vi isso. Né? É um documento histórico. Isso aqui eu quero que
daqui a 50, 70 anos, se eu não estiver aqui, eu quero que meus filhos, né, Henri, Sayed, eu quero que eles guardem isso aqui. A gente tem que validar as histórias das pessoas. E eles fizeram, eu acredito que isso aqui foi mais ou menos em 2016, por aí, 2016, 2017, não lembro muito bem a data, mas eu trabalhava na escola, né, minhas 20 horas de concurso e tinha 20 de contrato. Aí, por algum acontecimentozinho lá, acabaram me tirando e colocando outra pessoa. Aí você já viu, meu amigo. Deu BO, deu BO. Deu pé de gancho para a direção e para quem mexeu, que no caso não foi a direção, né? Mas enfim, não importa. Resultou nesse abaixo-assinado aqui. São quantas assinaturas? Aqui no momento, parece até conta de mentiroso, mas 100. Olha, eu posso pegar rapidão? Pode. Vou 100. trazer um pouquinho mais. Parece até que é mentira, né? Tem alguns nomes aí. Pamela, Alessandra, Thalita Cedro e por aí vai. Cauane Borges, Gabriele. E tem frente e verso, viu? Frente e verso, 2 folhas. Olha o tanto, rapaz. Teve aluno que ainda falou, professor, eu não assinei porque eu não vim no dia, eu queria assinar. Mas mesmo assim, eu deixo um forte abraço e um carinho para toda essa galera que assinou aqui. Não tem como ler essas listas, senão... Mas ó, número 100 aqui, ó. Tô selecionando aqui para ver se dá para o pessoal ver. Número 100. Isso. Rapaz. Mostra o cabeçalho aqui, Adriel, para não dizer que eu tô mentindo. Ó. Tá aqui. Eu vou ler para vocês, ó. Diz bem assim: abaixo assinado feito pelas turmas do 6º e 7º ano da Escola Municipal Manuel Messias para pedir a volta do professor Otair como professor da disciplina de História. Bacana. Rapaz, bicho. Isso aqui, eu creio que é uma história que você nunca viu em nenhum lugar. Eu tenho certeza que o pessoal nunca viu isso daí. Rapaz, e como é que você se sentiu na época? Cara, na época eu me senti valorizado. Me senti e me sinto valorizado na escola em que eu trabalho. Hoje eu não tenho reclamações a fazer da minha escola, a fazer da minha comunidade. Todos os dias, quando eu chego, sou bem recebido por todos. Assim, não só eu, como os demais colegas também que trabalham lá, que fazem um excelente trabalho. A nossa equipe da Manuel Messias é uma equipe top, né? Enfim, está entre uma das melhores do município. Olha. O negócio é que a gente está lá no nosso cantinho, escondidinho, mas a Manuel Messias é show de bola. A gente passa por algumas dificuldades, porque, infelizmente, o nosso público que a gente convive ali, né, infelizmente, como eu citei, sem algumas perspectivas, acaba complicando o nosso trabalho em sala de aula, né? Atrapalhando, mas, infelizmente, né, são coisas que em todas as escolas tem. Exato. A gente leva aí. Com certeza. Eu imagino que para a galera da comunidade, né, como a gente falou, não era para ser assim, mas infelizmente tem um pouco menos, como você falou, de perspectiva, né, para o futuro, algo do tipo. E eles terem uma equipe como a de vocês, principalmente integrado, né, justamente tendo o professor Otair ali no quadro de professores, com certeza é algo assim que o pessoal da comunidade se enche de orgulho. Sim, né? Porque eu creio que estar ali, passar anos e anos estudando dessa forma aí é maravilhoso. Eu tenho certeza que os alunos amam justamente por isso, né? Tenho certeza disso. Isso. A grande maioria, sim. Sempre tem aqueles que, às vezes, eu me esbagaço de explicar a aula, mas, né, é normal. Sempre vai ter 1 ou 2 ali que não tô nem aí pra essa aula. Mas é assim mesmo. Muito bem. E aí, você trouxe outras coisas para poder mostrar pra gente, né? E aí a gente já vai tocando um pouquinho porque eu tô vendo que tem muita coisa de livro aqui. Sim, tem alguns. Muita coisa de livro. E você que tá em casa, olha só que interessante. Você hoje é incentivador da leitura. Mas parece que nem sempre foi assim. É isso? Cara, infelizmente, eu não era leitor, não. Olha. Fazer leitura por prazer não era meu hobby. Não fazia parte do meu estilo. Lá em casa, esses tipos de livros aqui você não encontrava, não. Era somente material didático. Estudar para geografia ou outra disciplina que eu tivesse no momento ali. E esse despertar pela leitura surgiu do nada. Plim! Eu vou citar aqui 2 nomes que foram referências para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Melhor, enquanto pessoa e enquanto profissional. Um deles, a Procelma Góes e Mirailda, a famosa Mira de Pirria. Exato. Mira de Pirria, na época 2022, mais ou menos. 2022, 2021, 22, mais ou menos. Ela sempre nas
nos momentos, né, de planejamento com o professor, etapa formativa, estava sempre fazendo a leitura. E uma certa vez, ela, colocar entre aspas, viu, Mira? Ela forçou a gente a ler um livro, e o título do livro era Quando Meu Pai Perdeu o Emprego. Cara, eu li na força do ódio, mas no início, depois eu comecei a gostar. Sabe por quê? Porque o livro parecia com a minha história, porque o meu pai passou por um momento desse, de perder o emprego. Então, assim, eu comecei a ler o livro e comecei a me identificar com o livro. Então, assim, a partir daquele momento, entre aspas, foi pegando aos pouquinhos o despertar pela leitura. Um certo dia, Mirailda, Dona Mira, chegou para mim e falou, eu tenho esse livro aqui e eu tenho certeza que vai lhe ajudar na sua sequência didática. Eu trabalhando sobre globalização. Falei, deixa eu ver esse livro aí, Mira. O nome do livro é Diálogos de Samira. Mal sabia Mira e mal sabia eu que esse livro iria mudar a minha vida. Esse livro iria e hoje faz parte da minha vida. Olha. Porque foi desse livro aqui, algumas pessoas me chamam de louco. Como é que você coloca o nome desse? Foi desse livro que surgiu o nome do meu filho agora, o mais novo. O nome árabe, Sayed. Sayed, nessa história aqui, vou contar nesse instante sobre a questão. Uhum. Nessa história aqui, ele faz uma travessia da Síria para a Grécia, se eu não estiver enganado, da Síria para a Grécia. Refugiado da guerra. Isso, né? Refugiado da guerra, o próprio nome já diz, por dentro da guerra da Síria. E nesse momento aqui de passagem, no meio do deserto, né, antes de chegar ao mar, esse garotinho, ele com os demais, eles inventam tipo uma brincadeira. Vamos brincar de se esconder? Só que aí, no caso, esse garotinho, o Sayed, ele se esconde e os demais seguem. Conclusão, como eles estavam em uma travessia perigosa, os demais seguiram e o Sayed ficou. Conclusão, o livro termina sem saber onde é que o Sayed está. Aí eu quis dar um final feliz para o Sayed. Galera, Sayed está lá em casa, viu? E para as pessoas que questionam por que esse nome ele é marcante para mim, né? É um nome árabe, utilizado bastante, né, na região lá do Oriente Médio, principalmente na Síria, se utiliza bastante esse nome, Sayed. Sim, aí voltando ao livro. Cara, li esse livro, me apaixonei. Eu sou apaixonado pelo Oriente Médio, eu sou apaixonado pela cultura árabe. Já era antes do livro? Sim. Por isso que eu me identifiquei com o livro, entendeu? Uhum. Aí, conclusão, Adriel. Li o livro, gostei, falei, vou jogar esse livro na minha sequência didática. Como na sequência didática de 8º ano, nós estávamos falando sobre migração. Então, casou certinho. No 9º ano, nós estávamos falando sobre globalização. Também casou, porque aqui tem um contato de Samira, que é brasileira, com um jovenzinho chamado Karim. Karim é da Síria. Então, globalização, né? Aí eu tentei fazer essa junção aí. Conclusão, trabalhei esse livro nas 2 turmas de 8º e 2 turmas de 9º ano, totalizando mais ou menos aí 54 alunos. Beleza. Só que, hoje a gente sabe, você que é influenciador, está com o Pod Brau aí, né? A gente sabe que as redes sociais, elas vieram para ficar e também, se a gente saber aproveitar, vai nos ajudar bastante. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a divulgar o livro nas redes sociais. Comecei a divulgar o livro, comecei a fazer as postagens com os meus alunos. Isso foi cativando outras pessoas. Inclusive alunos que não eram meus alunos, estudantes da escola, melhor dizendo, começaram a ler o livro. Estudante de 6º ano, de 7º ano, de repente, o livro ultrapassou as fronteiras da escola e veio chegar em outras comunidades, e inclusive aqui na sede. A nossa ilustre primeira-dama, Damara, ela também teve contato com esse livro. Diversas pessoas tiveram a curiosidade. Talvez o livro nem fosse tão bom assim. Mas a maneira com que eu contei foi o diferencial. Com certeza. Foi o diferencial. E eu costumo dizer o seguinte, você hoje trabalha na sua empresa lá privada, né? Trabalha na empresa. Você tem que vestir a camisa da empresa. Eu diria o seguinte, quem trabalha com livros, eu, professor, bibliotecários, a gente tem que vestir a camisa dos personagens. Como assim, professor? A camisa dos personagens? Sim, foi o que eu fiz com esse livro aqui. Como o livro ele é uma história árabe, casou certinho com a vestimenta, né? Árabe que eu tenho aqui. Aí o que é que eu fazia? Fui taxado até de louco, viu?
É Fui mesmo? taxado de louco, Porque estava trazendo algo diferente, no algo caso. diferente. Isso aqui não faz parte da nossa cultura brasileira. Aí o que era que eu fazia, Adriel? Eu fazia isso aqui, ó. Eu colocava a vestimenta árabe, né? Mais ou menos aqui, porque aqui tá bagunçado. Só para ter a noção. O fone não vai deixar, né? Descer. Exato. Eu fazia esse tipo de demonstração aqui para quê? Eu prendia o estudante, porque é algo que não é da nossa cultura. Não é da nossa cultura, chama atenção. Uhum. E, ao mesmo tempo, ia falando, se o livro é árabe, isso aqui tem tudo a ver. Lá no F1, né, educação infantil, mais ou menos, né, F1, o professor de primário, ele veste a camisa dos livros, ele veste a camisa dos personagens. Quando ele vai falar sobre os Três Porquinhos ou Branca de Neve, o professor, ele faz essa viagem. Uhum. Se for preciso utilizar algum vestuário, ele utiliza. No F2, na medida do possível, também tem que ser igual. Eu fiz com isso aqui. Cativei. Sabe quantas pessoas leram esse livro aqui? Quantas? Sem ser conta de mentiroso. 110 pessoas. Olha. 110 pessoas. Por meio de um incentivo, né? Desse incentivo inicial, 110 pessoas. 110 pessoas. Só que dessas 110, 50, um pouquinho mais de 50, não me recordo o exato, foram os estudantes. Os estudantes, de certa forma, entre aspas, eles foram obrigados. Né? É trabalho escolar, é obrigado. Agora, o que chama a atenção é o outro número superior a 50 também, que foram de pessoas que se deixaram influenciar. Pessoas essas que não eram meus alunos, eram estudantes da escola, do vespertino, que não estudam comigo. Pessoas da comunidade, eu tive pais da comunidade que leram, atrás do livro? Que leram esse livro, sim. Esse livro aqui, Adriel, foi em 2002, mais ou menos. Em 2022. Em 2022, acredito eu posso falar isso talvez com propriedade, foi o livro mais lido no município. Certeza. Com certeza foi. Certeza. Né? E assim, na biblioteca, disparou. Esse meu projeto, né, aqui até então, que estava dentro da minha sequência didática, alavancou um pouco a biblioteca da nossa escola. Tirar aqui que já deu para... Mas trouxe frutos, né? Sim. A biblioteca da minha escola, infelizmente, né, não vou entrar em detalhes aqui, em partes continua também, ainda sendo uma espécie de biblioteca morta. Precisa ganhar visibilidade. A biblioteca não é para ser um elefante branco, não. Né? E essa biblioteca, ela passou a ser mais visitada. E lá, o livro mais desejado pelos alunos foi esse aqui, né? Samira. O livro mais disputado foi esse aqui, o Diálogo de Samira. Né? Então, assim, a partir desse momento, eu começava na sala de aula sempre questionando os meus alunos e incentivando. Pessoal, pega o livro para ler, quem não leu vai ler. Não é necessariamente só esse, mas outros também. Né? E isso desencadeou em mim, além do gosto pela leitura, o gosto de incentivar. E esse incentivar é que lá na frente eu irei falar sobre um projeto chamado Empréstimo Literário. Esse foi o bambambam. Mas é isso mesmo. Isso. E assim, você falou dessa questão dos livros, nesse eu falo do projeto. Atualmente, estou lendo esse livro aqui, ó. Narradores de Bonito. Esse aqui é o top. Esse aqui é o famosinho do Bonito no momento, viu? Escrito pela professora e escritora Elisete Almeida, né? Conta um pouquinho sobre a... Show de bola. Show de bola. Conta um pouquinho sobre a nossa história, né? Mas não vou entrar em detalhe não, que ela tem muita coisa para falar sobre isso aqui. E fiz a leitura esse livro aqui foi ganhado. Chico Xavier me ajudou bastante no que se refere à espiritualidade. Esse aqui, cara, nossa, esse livro aqui é incrível. Esse aí tem uma história bem legal. Tem uma história bem legal. Esse daqui também, muitas pessoas, eu consegui despertar nas pessoas o interesse, a curiosidade em ler esse livro aqui. Eu Sou Malala. E uma história incrível. Meu irmão, que é seu tio, Márcio Gleitson, nunca foi leitor e nunca gastou R$1 em livro. Pela primeira vez na vida, através da influência digital que eu fiz, ele comprou o livro Eu Sou Malala. Leu o livro, depois fez a doação
para que o livro circulasse no projeto Empréstimo Literário, que eu vou falar nesse instante. Ou seja, o camarada, que um livro desse daqui hoje é em média 30, 40 reais, o camarada tirar um dinheiro que não é leitor e comprar um livro desse, realmente isso mostra para a gente que o projeto, que a influência, que a rede social nos ajudou bastante. Isso é positivo, tem que validar, né? Mano, um grande abraço, viu? E continue lendo, rapaz, não pare não. É isso mesmo. Mas fala um pouquinho, a gente estava conversando aqui, sobre a história desse livro, Eu Sou Malala, um resumo para o pessoal entender como é rico a questão, principalmente assim, da história e um pouco da cultura, porque tem muito a ver com a parte escolar, sim, né? Em sim. como ela luta por isso. Fala um pouquinho para a galera. Bem, essa jovem aqui, ó, Malala, muito bonita por sinal. Essa jovem Malala, ela é paquistanesa. Obviamente, morava no Paquistão. O Paquistão é vizinho ao Afeganistão. O Afeganistão, no momento em que a história ocorre aqui, ele começa a ser invadido pelo grupo radical Talibã, né, que a gente já vê passando na televisão várias atrocidades que esse grupo faz. Entre várias atrocidades que esse grupo faz, está, eu não sei se eu posso usar a palavra assim, discrimina, rebaixa a mulher. Isso. A mulher não pode isso, não pode aquilo, e entre uma das coisas que o Talibã proibia e proíbe as mulheres é de frequentar a escola. Malala, ela está no Paquistão. Só que o grupo Talibã, como o Paquistão faz fronteira com o Afeganistão, o grupo Talibã começa também a chegar no Paquistão. Aí é onde o negócio começa a dar errado para Malala. Malala e o pai dela, que também era professor e influenciador para que ela continuasse estudando. A mãe, não precisa estudar, mas o pai, sim, foi um grande guerreiro. E aí, por sinal, o Talibã, quando chega no Paquistão, ele começa a demolir, né, bombas, várias escolas. E o pai de Malala, muito corajoso e guerreiro, né, ousado, digamos assim, sempre desafiava o Talibã. E de que forma que ele desafiava? Mandando Malala para a escola. Certos momentos, o pai recebeu bilhetes dizendo, com ameaças, para que ele deixasse desse negócio de educação, que isso não ia dar em nada e que o bicho ia pegar. Só que ele não deu importância, né, e nem tampouco Malala, e eles continuaram, Malala no caso, continuando frequentando escolas, mesmo que de forma clandestina. Um certo dia, quando Malala vem retornando da escola, em uma caminhonete, alguns rapazes, 2 ou 3, encapuzados, param o carro e perguntam: quem aí é Malala? Uma coleguinha do lado faz assim, ó. Essa daqui. O camarada simplesmente dispara 3 tiros. Um deles atinge essa região lá nela, mais ou menos aqui, ó, próxima ao olho. Malala, infelizmente... se vocês quiserem saber se Malala morreu ou sobreviveu, não vou contar não, viu? Tem que ler o livro de Malala, tem que descobrir, não posso contar não. Gostei. Por fim, Malala ela é símbolo de resistência, é símbolo, digamos assim, de lutar pelos direitos das mulheres. Entre esses direitos que não pode ser negado é a educação. Por que a educação é negada? Porque ela transforma vidas. Se ela não transformasse, ninguém iria impedir. Tudo o que é bom incomoda. Alguém tem inveja de um mendigo? Não incomoda. Agora, se você comprar um carro, incomoda. Ou seja, tudo que é bom, as pessoas incomodam, invejam. E a educação, ela é boa. Por isso que incomodou o Talibã. E Malala, não sei se morreu ou está vivo, não sei. Se vira aí para ler. Você que está em casa, eu tenho certeza que vai precisar desse livro aí, justamente para poder descobrir o fim, né? O fim dessa história. Mas você trouxe outro livro também, isso, aí, bem interessante, tem um pouco a ver também com você, né? Tem a ver, cara. Assim, para quem me conhece, sabe que eu sou rock. Eu gosto de rock. Eu sou apaixonado pelo rock desde os meus 14, 15 anos. Aquela fase assim, meio de rebelde e tal. Mas graças a Deus, uma rebeldia pro lado do bem. E ultimamente eu li o livro, né? Mais Pesado que o Céu. É uma biografia de Kurt Cobain. Kurt Cobain era um vocalista da banda Nirvana, sim, a qual eu gosto bastante. Aprendi a gostar com um amigo. Eu não gostava de Nirvana. Eu não curtia, na verdade. Mesmo gostando de rock? Não curtia. Aí quem me ensinou a ouvir foi Marquinhos de Sinó.
É o Marx. Olha, E aí eu li conheço. esse livro aqui, cara, e é uma história incrível. Foi um cara que, tipo assim, eu até falei com Lerinha, né, que esteve Sim. aqui. Eu falei que ela deveria ler esse livro porque ela, né, trabalha muito com a mente e esse cara tinha a mente muito conturbada. Na verdade, ele já nasceu em um ambiente confuso. Aham. Brigas dos pais, alcoolismo. Então, assim, na família dele já tinha 2 casos de suicídio. E esse maluco, né, foi uma pena para a música. Isso é verdade. Era americano. Mas que ele deixou muita obra legal. Deixou muita obra legal, muita música boa. E assim, quando a gente lê o livro, é muita história triste. Mas assim, em toda a história triste, a gente também consegue tirar aprendizagem. E as aprendizagens que eu tiro aqui é de não cometer vários erros que os pais dele cometeu com ele. Eu não vou fazer com o meu filho. Certos comportamentos que Kurt teve, eu não vou fazer e vou evitar que meu filho faça. Ele foi uma pessoa que, jovem, conheceu o mundo das drogas. Enfim, pelo ambiente que a gente sabe que às vezes, né, não vou generalizar, às vezes o ambiente que a pessoa vive, nasce, vai influenciar muita coisa. Muito. Infelizmente, ele foi influenciado pelo ambiente que ele nasceu. Infelizmente, em 1994, ele acaba cometendo suicídio. Um próprio tiro. Infelizmente, tira a própria vida dele. É um cara assim muito... Ao mesmo tempo que foi inteligente, mas... Deixou a desejar nessa parte. Deixou né? a desejar. É uma pena, né? Mas assim, também é um símbolo com relação a essa questão do importante da saúde mental, Sim, que sim. traz causas realmente assim que são preocupantes. E a gente bate muito nessa tecla aqui, que você que está em casa, galera, isso não é brincadeira. Saúde mental, procure ajuda, vá atrás de histórias, que é para você saber a importância, porque é um assunto assim que, querendo ou não, da nossa atualidade, tem muitos jovens, principalmente, que sofrem com isso e acabam ficando sem saída, por assim dizer, né? Sim. Então, procure ajuda, né? Vá atrás justamente dessa ajuda, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo ajudar. Mas vem cá, a gente falando sobre essa questão de professor, e a gente estava conversando antes sobre a questão de que o professor está exercendo mais uma outra função, falando sobre essa parte de saúde mental. Sim. Parece que o professor também está tendo que ser psicólogo? Como é que é isso? Rapaz, hoje se a gente for fazer os gostos, a gente for se doar 100% para a escola, a gente vai ser médico, que aluno, professor, me dê um remédio que eu tô com dor de cabeça. Não posso, filho, não tenho, mas nem posso. Assistente social, que a gente vê muitos casos lá, que se a gente fizer os gostos, a gente tem que fazer uma intermediação, né? Enfim. E psicólogo. Cara, os nossos alunos, grande maioria deles, estão adoecidos. E, infelizmente, eu fiz um trabalho esses dias, e eu pude perceber que em alguns desses adoecimentos mental, vem de casa. Ou seja, situações que foram geradas na própria família. Há uns dias atrás, eu fiz uma espécie de roda de conversa, onde o título era mais ou menos assim: limpe sua mente, mais ou menos assim. Limpe sua mente, jogue todos os seus pensamentos negativos, seus pensamentos ruins, suas coisas ruins que já aconteceram na sua vida, jogue no lixo. Copiei isso da internet. Aí, no caso, o que é que aconteceu? Nessa roda de conversa, foi possível ouvir diversos temas sensíveis, tristes, né, que não podem ser relatados aqui por questões éticas, mas, enfim, nesse momento, eu percebi que foi válido para os alunos. A maioria dos alunos, né, os que quiseram participar, foi por livre e espontânea vontade, os que quiseram participar, explanaram coisas da sua vida pessoal que eu, enquanto professor, desconhecia. Às vezes a gente condena um aluno, às vezes a gente julga. Porque você anda de cabeça baixa, porque você anda dormindo na minha aula. Mas a gente não sabe o histórico dele, um determinado problema que ele está passando em casa. É mais fácil julgar, né? Julgar é fácil demais, cara, é fácil. E nesse meu trabalho que eu realizei, eu percebi isso. E aí eu deixei também a mensagem para os alunos: procurem ajuda. E vocês, colegas, estudantes, um tem que fortalecer o outro. Porque, Adriel, algo que eu percebi, as histórias são diferentes, né? Como diz a música, cada um de nós compomos uma história. Cada um de nós temos uma história, mas só que nessas histórias que se cruzaram lá, vários elementos se assemelham. Então, assim, ao invés de você condenar a história de fulano, se fortaleça junto com eles.
Chorão tem uma frase que eu acho massa, eu sempre utilizo ela, que é assim: eu me fortaleço na sua falha. Então, se fortaleça na falha do colega, porque também talvez seja a mesma sua falha. E isso fez uma contribuição enorme para os alunos. Por quê? Não só para os alunos, mas também para mim. Hoje os alunos eles estão aprendendo mais a respeitar a maneira do colega, respeitar o problema do colega. E eu ganhei muito com isso. Eu também aprendi a respeitar. Hoje eu conheço a história do meu aluno. Eu não posso contar, mas eu conheço. Saiu história, cara, que se fosse o caso, tinha que dar até polícia. Ministério Público. Conselho Tutelar. Mas são histórias que as famílias é que tem que resolver. E, infelizmente, algumas histórias, eu falei o seguinte para os alunos: cara ou mina, você precisa de um psicólogo. Só que o psicólogo não seria só para você. Seria para você, para o seu pai, ou para sua mãe, ou para a pessoa que mora contigo. Porque não vai adiantar você curar alguém e a pessoa que está adoecendo, essa pessoa não ser curada. Ou seja, o problema, ele vai continuar. Né? Então, assim, tem que cortar o mal pela raiz. E hoje o psicólogo é tido muito como coisa de louco. Não estou doido não estou louco. Eu não escondo dos meus alunos. Em 2000 naquele período que eu citei, né, sobre a minha crise de ansiedade, depressão, tal, eu fiz 9 meses em Irecê de terapia psicóloga. Naquela época, nós estamos falando de 2002, 2003, mais ou menos, era frescura. Naquela época era fresco. E era né? até difícil de achar ajuda, Era difícil. Inclusive, a gente foi achar onde? Em Irecê. Agradeço demais aqui minhas tias, tia Tonha e tia Junilda, que foram pessoas que me ajudaram naquele momento de fragilidade. E às vezes é interessante o aluno não é qualquer pessoa, se abrir, ou que seja com um amigo, ou que seja com o professor. Professor hoje por isso que eu falo contigo que professor hoje é psicólogo. Porque acontece o seguinte, Adriel, às vezes para o aluno, aconteceu comigo, é mais fácil se abrir com uma tia, com o professor, com um amigo, do que com os pais. E olha que os pais são as pessoas que mais amam, né? Mas é mais difícil. Então, você que estiver passando por algum tipo de problema, seja ele qual for, procure ajuda. Não fique sozinho, não. Né? Tem uma frase de uma música, da música Rain, não sei se a pronúncia é mais ou menos assim, que diz assim: Everybody hurts. Não sou bom no inglês, não, viu? E a tradução é assim: você não está sozinho. Essas pessoas têm que saber que elas não estão sozinhas. Por trás dela vai ter sempre alguém, ou que seja um professor, ou que seja seu amigo, ou que seja até mesmo seus pais. Se você tiver aquele laço de confiança, enfim, procure ajuda, procure alguém. Não fique sozinho não, porque esse probleminha pode se transformar em um problemão e ele vai te corromper até te levar à morte, infelizmente, né? É verdade. Grande aprendizado, porque assim, são histórias em que a gente para um pouquinho para poder olhar e ver o quão importante é olhar para algumas pessoas, para as histórias de cada um. Sim. Porque às vezes, é como você falou, a pessoa que está ali no canto, que só anda de cabeça baixa ou algo do tipo, a sociedade acaba ignorando. Verdade. E é o principal problema. Essas pessoas geralmente é que precisam de ajuda, né? E não que sejam ignoradas. Então é um assunto assim muito importante, super importante, principalmente nos dias de hoje. Com certeza. Né? Principalmente nos dias de hoje. Perfeito, perfeito mesmo. Eu acho que a galera gostou demais aí, viu? São aulas aí, justamente, que vão ficar com dicas aí que o pessoal vai guardar para sempre, aí, com certeza. Mas vem cá, falando um pouquinho agora sobre... A gente falou muito sobre os livros, e você sempre falando, daqui a pouco nós vamos falar sobre um projeto, daqui a pouco nós vamos falar sobre um projeto. Vamos falar sobre esse projeto agora? Vamos, sim. Projeto Empréstimo Literário. Olha só que projeto super bacana, muito interessante. Conta pra gente, o que foi esse empréstimo literário? Bem, esse projeto Empréstimo Literário é um projeto meu, né, idealizado pelo professor Otair Ferreira, e ele começou em maio de 2022. Começou de que maneira? Começou de forma tímida. Uma determinada aluna, para onde eu vou, eu cito o nome dela, Kelly Stephanie. Kelly chegou para mim e disse: professor, você me empresta o livro O Menino do Pijama Listrado? Eu falei: Kelly, eu não tenho esse livro. Quem tem esse livro é a Proselma.
Mas como é que eu vou pegar o livro da professora Selma para te emprestar? Vai que você rasgue. Não tenho, mas eu vou arrumar. Chegou outra pessoa. Professor, eu vi que o senhor leu o livro Eu Sou Malala. Você pode me emprestar? Eu falo, cara, esse livro não é meu. Mas enfim, eu vou arrumar. Aí depois eu fiquei me catucando. Onde é que eu vou arrumar esses livros? Aí, o projeto... eu tenho que voltar ele aqui, que dele também se encaixa. Desse livro aqui, Diálogos de Samira, né? Como eu citei lá no início, que várias pessoas leram, inclusive pessoas fora da escola, eu fiz uma correria na cidade, procurei alguns, eu não vou nem dizer patrocinadores, eu vou colaboradores da educação, inclusive a nossa amiga Diana, entre outros, a Secretaria de Educação. Eu consegui um montante em dinheiro e em premiações de mais ou menos na casa de R$1.000. Dessa premiação, que era desse livro, eu tirei R$100, doado pelo nosso amigo Quinho da Fertivida, né? E esses R$100, eu juntei mais um pouquinho e comprei 4 livros. Eu comprei Eu Sou Malala, O Caçador de Pipas, O Menino do Pijama Listada e o famosinho, A Culpa é das Estrelas. Pronto. Bem famoso. Famosinho. Esse projeto. Pegou o livro aí só tops. Só os tops. Só os tops. Por que, Adriel, só os tops? Porque são livros que eles não estão na biblioteca. Na biblioteca da minha escola não tem esses livros. E aí o que pode ser que tenha hoje, né? O Menino do Pijama Listrado, não sei, mas na época não tinha. Aí o que acontece? Esse projeto começou a circular entre os alunos. 4 livros. Aí depois algumas pessoas começaram a... Professor, você aceita doações de livros? Eu falei, aceito. Foi chegando. Nós chegamos aí a um número expressivo de mais ou menos 130 livros. Rapaz, muito 130 livros. Uma senhora biblioteca já, né? Isso, exato, né? Aí esses livros, eles eram emprestados a princípio para os alunos da minha escola. Aí depois, e eu sempre divulgando, viu? Lembrando que eu sempre divulgando na minha rede social. A minha rede social parecia algo só da escola, né? Final de semana, só de eu postar com a minha família, eu estava postando coisa sobre o projeto. Aí o que acontece? Esse projeto ele começa a se expandir a partir dessas minhas divulgações e a partir também de 2 feiras que eu participei, que é bonito, feira de arte, né? Promovida pela nossa amiga Juliana. Ju, forte abraço. E Juliana sempre valorizou meu projeto. Não só ela, mas algumas pessoas. Sempre valorizou. E essa minha participação nesses projetos da feira de arte de Juliana e também na minha rede social fez com que pessoas de fora começaram a sentir prazer e vontade de ler os livros. Aí começaram no meu privado, professor, como é que eu faço para pegar esse livro? E eu, a princípio, cara, isso aqui era mais só focado para a minha escola. Mas, enfim, começou a se expandir. Quando iniciou em 2022, quando a gente chega mais ou menos em meados de 2023, o projeto, eu tirei aquela margem de alunos que eu sei que não leu. Quando o aluno ia me entregar um livro, eu perguntava, e aí, Chico? Eu chamo os meninos de Chico. E aí, Chico, esse livro fala de quê? Professor, não sei não. Pronto. Eu já sei que não leu. Não vem com enrolação, não. Que por mais que você se você leu, você sabe dizer pelo menos uma frase, algum acontecimento. Então, assim, eu tirei essa margem de alguns alunos que eu tenho certeza que não leu, e o projeto atingiu 495 leitores. Rapaz. Leitores, em menos de 2 anos, né? Porque em menos de 2 anos o projeto atingiu esse número aí expressivo. 495, não é conta de mentiroso praticamente não. 500. A gente pode dizer quase arredondar. 500, né? Quase 500 pessoas. Isso, 500 leitores. E desse número aí, é aquela questão, muitos são da minha escola e outros são pessoas daqui, da comunidade, pessoas aqui do Bonito, tal, que pegaram livros na minha mão. Rapaz, é realmente um projeto assim magnífico, viu? Porque... E principalmente esses livros que começaram aí, né, que você citou, foi a porta de entrada de muita gente. Sim, né, com certeza. Para a leitura, porque são livros mais famosos, algo do tipo, mas também que contemplam toda a biblioteca, porque tem histórias aqui muito interessantes. E algo, acho muito interessante, é a questão da cultura árabe, em que geralmente as pessoas, e isso faz parte da mídia, de influenciamento, de às vezes não olhar tanto para a cultura árabe. E a mídia influencia nisso. Mas a gente sabe que é uma cultura muito rica que contém histórias maravilhosas como essas, né? Com certeza. E colhi muitos bons frutos nesse projeto, Adriel, de pessoas, estudantes no caso, que não tinham o hábito de ler.
e que passaram a ler após esse projeto. Aí, tipo assim, o projeto, ele veio alimentando os estudantes que já eram leitores, que é de praxe, né? Quem é leitor vai pegar. E ele conquistou algumas pessoas que antes não tinham hábito de leitura. Eu posso citar nomes. Eu vou citar o nome aqui da aluna. Eu chamo ela, o nome dela é Maiara. Eu chamo ainda carinhosamente de Malala. Malala era uma dessas estudantes que eu venci na marra. Malala, pega o livro. Professor, não vou ler não gosto de ler não. Até um certo dia que eu forcei, entre aspas, pegou e acabou tomando gosto pela leitura. Foi indo de forma tímida. E chegou um certo momento, Adriel, que uma observaçãozinha, eu ia atrás dos alunos. Eu não ficava com os meus livros aqui, esperando, tipo, né? Vendendo. Pessoal, estou aqui, quem quiser vem buscar. Não, eu ia até os alunos, o leitor e o que não era leitor. Às vezes eu chegava a fazer 7 ou 8 empréstimos por dia. Quando eu chegava em casa, era aquele processo de estar postando foto e postando uma musiquinha que combinasse com o estilo do aluno, tal. E é algo que me corrompia bastante, mas me fazia bem. E essas pessoas, como exemplo de Malala, foi o fortalecimento, foi o combustível para o projeto ter seguido, né? Até meados aí de 2023. E uma coisa também que é interessante, eu não chegava lá e dizia assim, Adriel, lê esse livro aqui, ó. Não é assim, de forma seca. Eu chegava lá e dizia assim, rapaz, eu tô com um livro aqui, ó. Esse é top. Esse aqui tá bombando lá, ó. Rapaz, esse aqui, você já viu contar a história da menina que levou um tiro, velho, só porque tava querendo estudar? Pô, é sacanagem, né, velho? Imagina você levar um tiro só porque tá querendo estudar. Aconteceu com essa menina aqui, ó, Malala. Oxe, professor, como assim levou um tiro? Levou um tiro, cara. Moço, rapaz, pensa como eu sofri lendo esse livro. Rapaz, você não tem noção do meu sofrimento, não. Eu sofri junto com a família de Malala lendo esse livro aqui, ó. Eu me senti lá em Londres. Porque Malala, quando ela leva o tiro no Paquistão, como o caso ganha repercussão, né, internacional, eles tiram ela de lá. Porque se ela ficasse no Paquistão com os recursos hospitalares que o Paquistão tinha, já contei, ela teria morrido. Eu sabia que iria contar. Mas enfim, ela sobreviveu, mas tem uma história muito linda. Hoje, inclusive, não sei se foi o ano passado, retrasado, ela esteve no Brasil. Hoje ela já recebeu prêmios da ONU, né? Prêmio Nobel da Paz, por promover a paz. E aí eu chegava contando histórias, muitas vezes, eu vou falar até baixinho, deixa em off. Eu contava até mentiras sobre alguns livros. E isso acabava atraindo a curiosidade do aluno. E o pior é que quando ele terminava a leitura, ele gostava. E, ufa. Adriel, o livro atingiu a marca de mais de 130 livros. Você me pergunta, meu tio, você leu todos? Não. É mesmo? Não li. Não tinha tempo. É. E como era que eu fazia para entregar esses livros? Quando algum aluno lia, eu falava, e aí, Chico, esse livro fala de quê? Ele via e me contava um detalhezinho. Então eu já ia captando. Alguns quando eu não tinha tempo de ler, eu pegava um pouquinho ali da internet, tal. Para quê? Porque para a gente influenciar alguém, a gente tem que ter o conhecimento. Uhum. Como é que eu vou chegar aqui e dizer, Adriel, lê esse livro aqui, ó. É um cara que era da banda Nirvana. Você não sabe nem que de acha Nirvana. Você vai sentir interesse por esse livro? Não vai. Agora, se eu contar um pouquinho, rapaz, pense num cara que nasceu numa família conturbada. Os pais já mexiam com negócio de drogas, com álcool. Já teve caso de suicídio na família. Esse cara teve uma vida muito sofrida, bicho. Infelizmente, ele acabou cometendo suicídio. Pensa aí, você pegar uma espingarda. Pensa, fecha os olhos e pensa. Você pegar, né, uma espingarda e disparar contra o seu próprio queixo. Não é chocante? Com então, certeza. A forma como você conta um pouquinho sobre o livro faz diferença. E é esse diferencial que vai fazer você cativar leitor. Eu já vi vários colegas professores e até mesmo pais. Esse menino lá em casa não quer ler, não. O meu aluno Joãozinho, moça, aquela tal turma é fraca, não vejo aqueles meninos lendo. Aí a pergunta que eu faço é, e você? Também lê? Se você não lê, é difícil você cativar. Se eu não tivesse sido cativado pela leitura, influenciado por Mira, Selma, eu não iria atrair essa quantidade de pessoas. Essas pessoas iriam me dar credibilidade?
Essas mais de 100 do Diálogo de Samira e essas mais quase 500 do projeto Empréstimo Literário, elas não iriam me dar credibilidade. Então, eu despertei a leitura e também fui despertado por estratégias, né? Criei minhas estratégias de como chegar até o aluno, que é coisa hoje que eu sempre bato na tecla, o bibliotecário tem que fazer. O bibliotecário de uma escola, ele tem que ter essa função. Se fosse possível, pelo menos no mínimo, uma vez por semana, entrar em sala de aula e indicar um livro. Galera, bom dia. Vou atrapalhar a aula de geografia. Não vai atrapalhar coisa nenhuma. Fique à vontade. Pessoal, na biblioteca nós temos esse livro aqui. Vocês já viram? Pam, 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 pam. Esse daqui é top, viu? Diálogos de Samira. Ó, já vou logo dizendo, viu? Esse daqui a garotada vai amar. Vai ter um romancezinho. Pam, 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 pam. Isso desperta a juventude. Os meninos de 13, 14 anos. Vai ter um romancezinho aqui, galera, mas infelizmente também é uma história triste, viu? Vocês vão gostar dessa história aqui. Esse livro chegou na nossa biblioteca, eu li aqui, mesmo que não leu, eu li aqui esse livro. Rapaz, vocês não têm noção do sofrimento de Karim. E ele vai buscar abrigo em Samira. Só que eles estão tão longe. Imagina aí, você conversar com alguém, você no Brasil e essa pessoa lá na Síria. Não é complicado? Demais. Então, assim, eles têm uma relação aqui, tal. Por fim, eu acabava fazendo um certo enredo positivo e dramático. É porque aqui no seu estúdio eu não posso me movimentar, mas eu sou agitado. Eu tenho duas personalidades. Uma delas é tímido, na rua sou tímido, sou mais na minha reservado. Meio descontraído, retraído, melhor dizendo. E na sala de aula, quando eu piso o pé na escola, quando eu entro na sala, encarna outro personagem. Quando a menina perguntou, professor, na sua casa você é assim? Eu disse não, na minha casa eu sou tranquilo, eu sou bem paciente, só que aqui na escola eu sou agitado. É como se alguém que tivesse que tomar um remédio e nesse dia vai para a escola sem tomar um remédio. Sou eu em sala de aula. E toda essa minha adrenalina eu descarregava aqui, ó, nos momentos em que eu iria apresentar os livros para os alunos. E funcionava. E funciona. Eu parei em partes, mas se alguém quiser seguir, funciona. Muito bem. Maravilha. Histórias muito super... Eu falei para vocês que vocês vão ficar de queixo caído, né? É uma história melhor que outra aí. Desde quando a gente começou falando sobre troféu, sobre baixo-assinado, os livros, de como começou. E ainda tem outra parte que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem algumas perguntas que chegaram aqui bem interessantes. Você vai gostar de responder. Tá bem legal as perguntas. A galera gostou mesmo de mandar pergunta. Tem um bocado aqui pra gente responder. Antes, eu vou falar rapidinho com você que está aí em casa, justamente sobre os nossos patrocinadores, tá? Então, você não pode deixar de saber como essa marca funciona, como é que o Pod Brau funciona. Então, está na hora da gente falar de como essas marcas, né, estão aqui apoiando o Pod Brau. E a gente fala primeiro sobre você, sim, o nosso principal patrocinador. Você, por estar aí, ó, se inscrevendo no nosso canal, deixando aí o seu curtir, ativando ali o sininho para receber todas as notificações, todos os episódios novos. A gente conta com a sua ajuda justamente para isso, para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas e trazer para você cada vez mais conteúdos legais, como o de hoje aqui está sendo. Mas aí, falando sobre as nossas marcas, nós temos aqui, ó, tá aparecendo até aqui na TV, a Gráfica Bonito, é a gráfica do seu jeito. Por que a gente fala sobre isso? Porque a Gráfica também é um apoiador aqui do Pod Brau e traz para você sempre o melhor, né? Em todo o material gráfico, desde a personalização, a parte, né, de identidade visual da sua empresa, né, da sua marca e até mesmo desenvolvimento dela. Então você tem que sempre contar com alguém que entende do assunto, que está ali dedicado a fazer com que a sua marca alcance cada vez lugares, né, mais no topo, e você precisa sempre da Gráfica, tá? Então conte com a Gráfica. O QR está sendo mostrado aqui, então pega seu celular, aponta aí para a câmera justamente para você poder aproveitar, tá?
E falando ainda sobre um outro patrocinador, nós temos aí Laura, a Laura Pires, que é influencer digital. Eu tenho certeza que você que está aí em casa, é bem provável que já conheça o trabalho dela e ela está retornando e ativando ainda mais a parte de influenciadora digital. E você que precisa que sua marca chegue até as pessoas, conte com a ajuda, né? Conte com esse trabalho da Laura, justamente para poder trazer conhecimento para os teus clientes e trazer a tua marca para que ela seja realmente vista pelos teus clientes, tanto nas redes sociais dela como também na sua própria rede social. Conte com alguém que vai conseguir lhe ajudar, então fale com a Laura Pires. Está aqui o QR Code para você falar também com ela. Aponta a sua câmera aí, você já vai falar direto com ela. Ela, além disso, também é consultora de vendas da Honda, vende consórcio e vai fazer com que você consiga atingir aí o seu sonho de ter o seu veículo. Então fala com ela, o QR Code está aqui, só depende de você. Embaixo também estão aí o @ dela, o número de telefone para você entrar em contato, tá bem? E falando também sobre um outro patrocinador, nós temos também a Multifarma, Rede Nova Drogarias, a Lodiana, é a equipe totalmente dedicada para poder trazer para você o melhor em sentido, né? Ali de sua saúde, dos seus remédios, e não somente isso, mas uma farmácia completa, justamente para trazer para você o que há de melhor. Conte sempre com a farmácia Multifarma. Tá aqui, o QR Code para você falar com eles, ou então já deixar o número salvo aí. Precisou, tá aí um pouquinho doente? Manda mensagem ali para as meninas poderem te ajudar. É o melhor atendimento da cidade, você sabe disso. Então, por isso, conte sempre com a Multifarma. E falando ainda sobre outro patrocinador, que é a Zonet. Isso mesmo, a Zonet. É o provedor de internet fibra ótica de verdade, 100% fibra ótica aqui da cidade de Bonito e também da cidade de Utinga, que está cada vez mais em expansão. Tem promoção exclusiva por causa aqui do Pod Brau. Então falou lá que você viu aqui, você pode ganhar até 200 megas de bônus e justamente com aquele preço ou aquele custo-benefício muito legal. 0800 672 1122 é o número. Você pode apontar seu celular também para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela para que você possa ter sempre o melhor. Essas são as marcas que estão aqui apoiando o Pod Brau e fazendo isso aqui acontecer. Mas não se esqueça, a gente depende também de sua ajuda. Muito bem, falando um pouco agora sobre... A gente falou muito sobre livro. Uma coisa, a gente falou sobre o livro de... Esqueci o nome dele agora, do vocalista de Nirvana, da banda Nirvana, que é muito conhecido. Eu tenho certeza que você de casa conhece. Eu mesmo conheço. E eu creio que muita gente conhece e às vezes só não conhece a história, né? Talvez não conheça. Mas tem umas perguntas aqui falando sobre essa área do rock. E aí eu vou começar, antes de falar sobre a parte das perguntas aqui, o pessoal perguntou também, tem essa pergunta aqui no meio, já vou adiantar. Sim. Como é que Otair é ligado ao rock? E onde é que o rock, com todo o conhecimento que você tem, se encontra? Pode ficar à vontade para poder falar. Cara, comecei a curtir o rock mais ou menos com 14, 15 anos, né? O pop, na verdade, né? O nacional. E depois fui em contato com outras pessoas, como, por exemplo, para mim, grande influência no rock aqui no Bonito, Robinho, Té, Didi, entre outros. Fui conhecendo outras bandas, né? Metallica, Led Zeppelin, Iron Maiden, por aí vai. E eu costumo tirar as coisas boas do rock. A gente sabe que em todo o meio musical tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Com né? certeza. E uma das coisas boas do rock é a questão da solidariedade, da união. Ao contrário do que muita gente pensa, não é algo que está ligado às drogas. A gente sabe que as drogas ela está ligada em todos os ambientes, né? Mas na questão do rock, da nossa galera, no nosso dia a dia, se alguém usa esse tipo de entorpecente, é fora. Mas no contexto ali, pelo menos no que eu já estive presente, não vejo cenas desse tipo. Então, assim, eu costumo tirar as coisas boas. E essas coisas boas, para mim, é relaxante. Quando eu chego às vezes da escola, a gente chega cansado e coloco meu rockzinho ali para relaxar. No momento em que do falecimento da minha mãe, foi uma perda, mas assim, eu falo dela sorrindo, porque nós fechamos um ciclo bom de vivência. Após o sepultamento, uma semana depois, eu fiquei no meu quintal, sozinho, cuidando das minhas plantas e ouvindo rock. Foi algo que, tipo assim, que me fez bem, tanto pro mental, o espiritual, né? Então, assim, a gente tem sempre que tirar proveito das coisas. A gente sabe que toda coisa que você fizer
vai ter sempre críticas, inclusive no rock. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu recebia críticas do tipo, usa drogas. Pô, cara. É mesmo? Recebi, só por escutar rock e vestir a camisa. Né? Existia. Ainda existe, mas isso já foi quebrado bastante. Existia muito tipo de preconceito. Inclusive, quando eu comecei a lecionar, a mãe falava, meu filho, tira essas camisas que não fica muito legal. Eu parei um certo tempo de vestir camisa de rock. Inclusive, muitas camisas de rock que eu tinha, eu doei para alguém. Um brother da gente aqui. Eu doei essas camisas. E aí depois, eu fui ver, cara, não tem nada a ver. O importante é a pessoa que eu sou. E manhã sabia disso, o filho que ela tinha criado. E aí foi onde eu comecei novamente a comprar minhas camisas e ouvir um rockzinho. Aí onde eu comecei a curtir outros tipos de banda, né? Outras bandas, digamos assim, mais heavy metal, mais um pouquinho agressiva. Agressividade no sentido de mais pesado, né? Som mais elétrico, de guitarra. E tudo isso me fez e me faz bem. Eu queria que meu filho curtisse rock, mas só que ele foi pro caminho da... Falar igual o Thiago do Carro do Som. É o vaqueiro roqueiro, ele foi pra vaquejada. Mas é uma cultura boa também. É uma cultura mas boa. ainda tem Saed aí também, né? Tem Saed. Henry disse que vai influenciar pra vaquejada também, né? Mas enfim, Adriel, ainda falando dessa questão do rock, ao contrário do que muita gente pensa, todo ano, né, que no Brasil e no Bonito, principalmente, a gente celebra o 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock. Apesar de ser mundial, é comemorado apenas no Brasil, né? Celebrada essa data, 13 de julho. E aí, no caso, o que é que acontece? O Dia Mundial do Rock, ele começa a surgir justamente de um evento solidário, em que a Etiópia, lá no continente africano, estava passando por bastante dificuldade financeira, né? Pessoas passando fome. Algumas bandas de rock se reúnem e fazem esse show para arrecadar dinheiro. Estamos falando do ano de 1985. 85. E aí, de lá para cá, a pegada rock é essa. E o que a gente faz aqui no Bonito é o quê? É um movimento solidário. E os últimos eventos que a gente fez, fazia em local fechado, e a entrada era 1 quilo de alimento. Dessa vez, agora, em 2024, nós fizemos em um lugar aberto, só que a gente deixou acessível, assim, livre. Quem quiser levar a contribuição de alimento, leve. As pessoas levaram? Levaram. Nós conseguimos uma quantidade relativamente boa para as doações. E em anos anteriores, eu conversei com um colega hoje, não foi ainda contabilizado, né, por questão de tempo. Mas em anos anteriores, um colega me relatou que arrecadava, às vezes, 18, 20 cestas básicas. Ou seja, olha a agressividade do rock, solidariedade. Muitas pessoas foram beneficiadas, né, através das boas ações de pessoas e das pessoas que são julgadas, às vezes de forma errada, que usa drogas, que faz bagunça. No nosso último evento aqui de rock, a polícia nem lá apareceu. Por quê? Não precisa não. A gente é paz. A gente às vezes fica igual doido ali pulando, blá, 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 blá. Se um bater em outro, ou ver que vai cair, segura. Se derrubar, opa, desculpa. E não tem briga, não tem confusão. É paz, ó. Paz e amor e solidariedade, né? Olha só. Maravilha. E é interessante a gente falar sobre isso, porque realmente existia, principalmente antigamente, muito preconceito. E eu acho que também com o avanço da música, da tecnologia, né, da parte da música, também ajudou muito a tirar isso, né? Porque às vezes o pessoal não conhecia o inglês, por exemplo. Ficava com medo de ouvir, né? Existem pessoas assim que ficam, fico com medo que eu não sei o que é. Opa, a tradução hoje está fácil para todo mundo, né? Então é muito mais fácil para poder ter acesso. E aí, falando sobre isso, tem algumas perguntas. Foi até a Paola. Acho que é Paola. É minha aluna. Aluna sua. Funkeira. Foi ela que tinha perguntado como é que você conheceu o rock. Foi ela que tinha perguntado. Mas tem outras perguntas aqui que a gente vai fazer depois, que ela mandou outra, viu? Foi algo que eu acho que você conhece. Mas falando sobre top 5 bandas. E aí a gente tem perguntas aqui sobre top 5 bandas de rock, na sua opinião. E ao mesmo tempo a gente vai aproveitar o top 5 e você vai falar também os top 5 de livros. Sim. Então vamos começar por bandas. Top 5 bandas de rock. Algumas pessoas têm preconceito com relação ao pop rock, mas
não é aquele rock agressivo, é uma mistura na batida reggae, rock, pop. O Rapa. O Rapa? Eu sou O Rapa apaixonado. vem em primeiro ou em quinto? Vem em primeiro lugar. Vem em primeiro lugar. É, né? Entendi. O Rapa. Outra banda que eu coloco aí que eu curto bastante, Nirvana. Nirvana. E assim, ultimamente estou curtindo bastante também o Iron Maiden. Sei. Iron Maiden, Metallica, influenciado por Robinho. Metallica por Robinho? Antes eu não curtia Metallica, eu comecei a curtir há alguns anos atrás, devido a Robinho. Acho que a gente não pode esquecer aí uma das que, tipo assim, todo cara que é roqueiro hoje, eu acredito que ele começou pelo pop. E quando fala de pop no Brasil, a gente não pode esquecer de Legião Urbana. Que muitas pessoas não são roqueiras, mas conhecem músicas do Legião Urbana. Exatamente. Na verdade, vira praticamente um patrimônio nacional, né? Legião Urbana. Nacional. É até difícil falar assim, na pressão top 5. Talvez eu esqueci alguma aí que entraria nesse Mas foi legal. Sim. Foi legal o top 5. Esse top 5 aí, eu acho que você de casa também concorda, né? Assim, dessas que você citou, eu também gosto de algumas, né? Sim. Nirvana eu escuto muito, Metallica eu escuto muito. O Rapa também um pouco. Mas Legião Urbana eu acho que todo mundo. Todo mundo conhece. Qual Pais e Filhos. Pais e Filhos virou quase o hino, brasileiro, né? Muito bem. E agora sobre livros. Top 5 livros. Cara, eu acho que eu não vou esquecer esse aqui, Diálogo de Samira. É o primeiro? É o primeiro que veio para mudar a minha vida, como eu já citei. Tem um aqui também que eu não posso esquecer, que eu tive uma experiência muito bacana com ele. O Menino do Pijama Listrado. Porque eu já assisti o filme 2 vezes. Só que na segunda vez tem algo diferente. Que foi o quê? Eu li o livro e depois fui pro filme. No filme eu ficava naquela ansiedade. Que hora que vai passar aquela tal parte? Ou seja, o livro é sempre mais completo do que um filme. Uhum. Né? Eu posso colocar aqui também Eu Sou Malala. Perfeito para mim, né? Esse aqui de Malala, né? Esse daqui também me apaixonei, né? Mais pesado que o céu, que é a biografia da Nirvana, né? Foi quantos aí? Já foram 4. Foram 4, né? Cara, esse daqui, os que eu trouxe não foi à toa, não. Os que eu trouxe então aqui, já veio selecionado, não, né? Os livros que eu trouxe, eles não vieram aleatórios. Uhum. Esse daqui é muito importante para mim. Chico Xavier, Um Doce Olhar para o Além. Esse daqui eu fiz a leitura após o falecimento da minha mãe, né? A questão de crença, né? Não se discute, eu tenho a minha, me fez bem, pronto. Se fez bem para você, agarre. E outro que foi perfeito também nessa mesma pegada aqui é Borboletas na Janela. Se não tiver enganado, o nome é assim. É um livro até, inclusive, de Juliana. Perfeito. Um livro que me fez super bem espiritualmente. E assim, cara, se fez bem para você, não importa o que outras pessoas acreditam. O importante é o que você acredita e se faz bem para você. Se por acaso for errado, não for bem assim, Deus vai me perdoar. Me perdoe, viu, Deus? É isso aí. Muito bem. Então a gente falou aí de top 5 bandas, falamos de top 5 livros. E aí, a gente tem algumas outras perguntas. Essa aqui também é sobre a área do rock. Caio pergunta bem assim, ó. Caio Drone, né? Caio. Da TV Bonito. Qual a melhor banda de rock do Brasil, no seu ponto de vista? Eu acho que eu já sei a resposta. Cara, mas... se eu falar que não é o Rapa, né? Eu tô fugindo contra os meus princípios. E assim, é até difícil a gente responder. Porque, assim, algumas bandas marcaram a minha adolescência. Eu acho que a adolescência de quase todo mundo é marcada, né, por Charlie Brown, né? No meu caso, o Rapa, eu conheci o Rapa, parece que em 2005. Foi por aí. Um programa que passava na televisão antigamente, Bem Brasil. E Legião Urbana, Paralamas, foram as bandas que a gente começou a ouvir, a gente, no caso eu, na adolescência, Engenheiros, né? E aí nos dias de hoje, Metallica, Led Zeppelin, Ave Maria. Então, assim, é até difícil, entendeu? Dizer qual a melhor. Mas brasileiro, então, Rapa. Isso, sim, é verdade. No brasileiro eu vou colocar o Rapa aí, né? É claro que vai ter gente que vai dizer, mas Rapa não é rock assim, não. Mas, para mim,
eu vou considerar escolha. e vai entrar nessa A gente pegada tem aí. que respeitar, Sim. né? Eu acho que a pergunta já foi nessa ideia mesmo, só para poder saber. Assim, eu já sabia a resposta, já imaginava que você ia dizer isso, porque, assim, principalmente uma época em que você postava muito, era sempre o Rapa. Eu falei, Exato. não, aqui, se tem alguém que conhece mais que o Rapa do que o Juninho, não existe. Não existe de forma nenhuma. E aí, falando sobre a Paola, ela mandou uma pergunta Paola aqui, que eu acho que é algo que eu acho que só vocês vão saber. Ele tem mania de mentir para os alunos dele. Olha. Pergunte a ele como foi indo para a Torre Eiffel. Tem alguma história aí? Tem alguma história aí? Moça, essa Paola é braba, viu? Abraço, Paola. Rapaz, mentir é pecado, é errado, não é? É um dos pecados. Mas eu sou mentiroso. Só que é aquela mentira saudável. É o que eu falo para os meus alunos. Porque assim, sempre que eu estou explicando o conteúdo, eu invento a mentira. Na Primeira Guerra Mundial, eu falo que eu estava lá também. Lutei contra os exércitos. Lá na turma de 8º ano, estamos falando sobre a independência do Brasil. Eu falo que eu estava lá quando o Pedro deu o grito. Aí eu estou explicando geografia, os países. Aí fala de Alemanha. Fala, cara, vocês nunca foram na Alemanha? Ave Maria, gente, nunca foram na Alemanha. Vai lá no meu Facebook, vai demorar um pouquinho. Vai lá nas fotos mais ou menos de 2013, 2012, 2013. Vão folheando, subindo lá, que vocês vão encontrar essas fotos. Aí eu já rodei o mundo. Na mentira, né? Já fui na Alemanha, já fui na França, já fui nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo imaginário chamado Jaquim. Jaquim mora no Japão, né? Aí assim, o que eu acho massa nos meninos, que eles sabem que é mentira, mas eles viajam. Eles viajam. Quer ver viajar? Aluno do 6º ano. Aluno do 6º ano viaja quando o professor contou a mentira. Eu explicava no 6º ano conteúdo sobre os primeiros crânios, né, os primeiros fósseis que foram encontrados na América. Aí lá eu inventava uma mentira. Que eu fui construir a casa e quando eu comecei a cavar, de repente, achei um osso. Eu falei, que osso é esse aqui, rapaz? Começava a contar do meu jeito, né? Na dramatização. Aí chegava o arqueólogo e dizia, epa. Pare sua construção, você não vai mexer aí não, rapaz. Eu digo, você não vai mexer, o que você não quer minha construção? Não vai mexer não. Esse osso aqui agora é do Brasil. O Brasil que vai pesquisar, vai estudar sobre esse osso que você está chamando de ossim. Isso é o fóssil. E os alunos. Eu contava as mentiras e dava vida para os personagens. Quer ver um exemplo? No livro de história também de 6º ano, fala de um dos crânios mais antigos do Brasil, Maria. Luzia. Aí eu brincava com os alunos. Pessoal, cuidado quando for dormir à noite para não alguém puxar a sua perna, viu? Quando for dormir, cuidado para não ouvir a voz, viu? Bença, tia Luzia. E os meninos do 6º ano ficavam. Ou seja, eu comecei a chamar de tia Luzia. Luzia, tia Luzia. Eles não esquecem nunca. Pode chegar hoje com um desses alunos e perguntar qual foi o mais antigo do Brasil, encontrado na América, no Brasil. Eles vão dizer tia Luzia. Mas eu falava, gente, não vai na prova colocar tia Luzia não, viu? Coloca só Luzia. Quer ver uma brincadeira que eu faço com eles? Quando eu estou explicando sobre países, recentemente eu expliquei países desenvolvidos, né, que são os top da galáxia, e países subdesenvolvidos. Quando eu vou falar dos subdesenvolvidos, eu faço a cara de triste. Estados Unidos é desenvolvido. É o top, é o melhorzão, é o gostosão. Já alguns países do continente africano, eu faço assim, ó. São os países que já estão quase morrendo, estão com a tosse do cachorro louco. Os meninos caem na gargalhada e a aprendizagem acontece. Eu só não pode colocar na prova. Se eu perguntar, cite alguma característica dos países subdesenvolvidos. Não vão colocar assim. São os países que estão com a tosse do cachorro louco. Que aí vocês quebram o professorzinho de geografia, né, pai? Ai. Mas e aí, essa Paola aí, viu? Essa menina é uma viagem. Funkeira. Critico muito ela. E quando a gente, na época do projeto, eu tirava foto com ela, que ela é bastante leitora. Não tinha como eu colocar um funk. Eu falei, não, funk não tem nada a ver. Vou colocar um rockzinho aqui para você ir processando e aprender a ouvir. Aí até hoje a gente tem uma relação. Eu tenho uma relação muito boa com os meus alunos. De amizade mesmo, de brincar. Graças a Deus, uma amizade muito top. Ela ainda é aluna sua, né? É minha aluna ainda, no 9º ano. Um abraço para a galerinha do 9º ano, 8º e por aí vai. É isso aí, muito bem.
Lera, que estava aqui Lerinha, sou fã semana dela. passada, ela deixou uma pergunta aqui bem interessante. Como é ser referência no que você faz? Referência. E aí, como é que é ser uma referência desses assuntos? Cara, modéstia à parte, eu tenho que trabalhar isso em mim, de às vezes não me colocar um pouco para baixo, né? Se alguém está dizendo que você é bom, mas eu preciso trabalhar isso em mim ainda. Você tem que ser referência, cara. É igual eu citei logo cedo. Não seja igual a todo mundo. Seja diferente. Faça diferente. Faça diferente daquilo que outras pessoas fazem. Não é que você vai se destacar, mas também precisa, né? O mercado de trabalho hoje precisa de pessoas que são diferentes, precisam de pessoas proativas, que faz isso, que faz aquilo. Eu sou professor de geografia, mas eu não sou igual aos demais. Não estou dizendo que os demais fazem coisa errada ou melhor que eu, mas eu sou diferente. Cada um com sua estratégia. A minha estratégia tem segredo? Não. É a estratégia que funciona. E quando você é referência, igual ela cita aí, modéstia à parte, quando você é referência, isso é bom. Isso é bom para o seu ego. Isso vai contribuir ainda mais para que você continue progredindo, enquanto pessoa e enquanto profissional. Hoje, nessas votações online, melhor professor disso, melhor professor daquilo, né, que algumas empresas fazem aí, já é o segundo ano consecutivo que eu ganho. Fico feliz, né? Infelizmente, devido a algumas questões burocráticas, não tive como participar dessas premiações. Mas eu fico feliz. Isso é bom. Por quê? É o meu aluno reconhecendo e valorizando o meu trabalho. Eu só não peguei ainda algumas dessas premiações, porque eu acho que isso deveria partir, e já partiu, do município. O município, alguns anos atrás, fez essa seleção criteriosa, sim, e válida, e dos melhores professores do município, e eu não rapei nada. Mas estou aí. Então, assim, essa pesquisa online, ela diz muito, mas para mim ainda não é o suficiente, porque eu quero critérios. Dizer, e você é o melhor do município, ou está entre os melhores por causa disso, disso e disso. E não apenas só por votação online. Porque assim, o meu número de seguidores também influencia bastante. Né? Então eu não me iludo muito com isso. Muito bem, olha, e é interessante sobre todos esses assuntos que a gente conversou, sobre essa parte da cultura, né, a árabe, como a gente falou, e não só isso, que a gente falou sobre literatura, sobre educação, sobre o rock, que faz parte da cultura, né, brasileira, e a gente sabe que assim, muita gente admira muito, né, todos esses projetos, tudo que a gente conversou, e que eu tenho certeza que muita gente vai ficar hoje assim pensando, principalmente quem trabalha com a parte de educação, ou quem é aluno, vai depois parar para pensar, rapaz, olha só, interessante, eu vou tentar pegar um livro para me poder ler. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ou então o professor vai pensar, rapaz, eu vou tentar utilizar os livros mais nas minhas aulas. Que com certeza isso vai gerar frutos para outras pessoas, porque são conhecimentos que vêm através desses livros, né? E com certeza você que está em casa gostou demais de aprender um pouco mais sobre esse assunto. A gente falou aqui sobre cultura árabe, falamos sobre coisas que com certeza você talvez aprendeu pela primeira vez aqui. E eu queria saber uma última pergunta. O projeto Empréstimo Literário pode voltar a reacender algum dia? Essa pergunta já me fizeram várias vezes, inclusive Miriam, Juliana, entre outras pessoas. No momento eu vou te responder que talvez não. Porque assim, quando eu começo alguma coisa, algum projeto, eu mergulho de corpo e alma. Mas se eu sofrer alguma frustração, eu ver que não tá gerando, não está indo, ou seja, se deixar o brilho apagar para acender, acho que vai dar trabalho. Infelizmente, é um projeto que vinha acontecendo na cidade, projeto muito bom, foi abraçado por muitas pessoas, não vou dizer que foram só essa coisa ruim, não. Foi um projeto muito bom, muitas pessoas participaram, muitas pessoas contribuíram, né? Mas assim, eu acho que o meu objetivo principal não foi alcançado. Eu queria que esse projeto tivesse chegado assim a
a ter mais visibilidade, a ter mais importância. Meu projeto participou de uma feira multicultural, a qual fui a convite de Juliana. Infelizmente eu vi que faltou visualização, valorização por parte dos órgãos competentes voltados para a minha área. Uma coisa que eu percebo, tem que mudar e está mudando bastante agora com o livro de Elisete. Professor geralmente não apoia professor. Desse meu projeto, eu recebi diversos elogios. A maioria foram de pessoas que não são da educação. Olha. Pessoas da comunidade, família, pessoas sem conhecimento não, sem estudo, pessoas analfabetas me parabenizaram sobre esse projeto. Pessoas da área da saúde, secretária da saúde, me mandou mensagem valorizando meu projeto. Aí assim, foram acontecendo algumas coisinhas que foi me desgastando, até que em 2023, em meados de 2023, eu chutei o pau da barraca e parei com o projeto. Os livros que eu recebi, grande parte deles, eu fiz doação, né? Eles não estão lá em casa, não ficou lá em casa, esses mais de 130 livros. Eu fiz doação e eu espero que um dia alguém, outra pessoa, crie um projeto ou queira dar continuidade com o mesmo nome, né? E uma coisa que eu percebi que foi bacana, outras escolas, através das minhas postagens, através desse meu projeto, começaram também a dar vida nas suas bibliotecas. Isso foi visível. E é positivo. Com certeza. Nas redes sociais eu via isso, pessoas valorizando. Aí tipo assim, depois que eu parei com esse projeto também, eu percebi que outras pessoas também foram morrendo. E um detalhezinho, eu falei para você logo cedo da aluna Malala, que foi aquela que eu cativei. Hoje, infelizmente, ela não lê mais. Ela disse que perdeu o encanto, perdeu a graça. Por quê? Ela estava na fase de alimentar. Como eu parei, ela não foi mais até os livros. Então, assim, eu conquistei, quando eu estava quase para conquistar, me veio essa frustração, e infelizmente eu acabei parando. E com isso, muitas pessoas que estavam decolando também caíram, né? Mas, assim, espero que daqui para frente surja um outro projeto, alguém venha com algo que realmente renda. Porque esse número aí, acredito, se teve outro, alguém me mostre. Mas acredito que foi inédito no município. Um projeto desse atingia uma quantidade de quase 500 leituras. Acho que isso foi inédito no município, né? Mas, por fim, agradeço demais a todas as pessoas que contribuíram, e foram muitas, viu? As pessoas que contribuíram com esse meu projeto. Contribuíram de que forma? Doando livros com palavras positivas, participando, né? Enfim, foi bom enquanto durou. É isso aí. Maravilha, muito bem. Galera, antes da gente encerrar, gostaria só de relembrar você justamente sobre os nossos patrocinadores, tá? E lembre-se, né, sempre conte com eles aí. Nós temos aí a Multifarma, Rede Nova Drogarias, a Zonete, né, o provedor de internet, e também a Laura, né? A Laura que está trazendo com certeza muita novidade para você. Laura também, né? Influencer digital. E você que precisa do seu consórcio, precisa, na verdade, do seu veículo, fale com a Laura para poder conseguir por meio do seu consórcio, tá? E ela também, influencer digital, está trazendo isso mais ainda para você. E também a Gráfica Bonito, até mostrando aqui na nossa TV agora, a Gráfica Bonito também, que é apoiadora aqui do canal. E pra gente concluir, tio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem na câmera aí pra galera que já gostou de leitura e talvez hoje parou, como por exemplo, da Mayara Malala. E aí, incentivando, né, essas pessoas uma mensagem, porque por mais que o projeto parou, elas podem continuar, né, se interessando por leitura. Sim. E que possam também tirar proveito de algo que é muito essencial para a educação, né, que é a leitura. Então, deixa uma mensagem para a galera aí que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Pronto, né? Assim, cara, a gente tem que saber que a gente só consegue transformar o mundo, a gente consegue transformar as nossas vidas, o nosso redor, através da educação, né? Sem a educação, muita coisa na minha vida não seria possível. Eu agradeço muito aos meus pais, né, pelo esse empenho nos meus estudos, de nunca ter deixado de existir.
A mensagem que eu deixo para esse pessoal é que estude e dentro dos estudos procure praticar bastante a leitura no seu dia a dia. Eu parei com o projeto, mas a leitura no meu dia a dia, ela continua. E quando você lê, facilita até para você cobrar em casa. Hoje eu tenho meu filho, né? Que já está na vida estudantil, 10 anos, e eu cobro bastante dele. E às vezes a gente faz leitura juntos. Eu leio um pouquinho para ele lê um pouquinho para mim. E isso, além de despertar o gosto pela leitura, fortalece os vínculos familiares, né? Ele é um pouco preguiçoso. Se eu for deixar... Porque para a leitura, para alguns, às vezes é um pouco chato. Eu sei que se eu for deixar os gostos dele, deixa a desejar. Então, assim, a gente, pai, professor, colega, se puder pegar um pouquinho no pé e incentivar. E, ou seja, para você incentivar, você tem que ser leitor. Então, para essas pessoas que pararam, como o exemplo de Malala, não pare não, Malala. Pare não. Vá na biblioteca, pegue um livro, pegue o livro emprestado. Ou até mesmo, Adriel, só algo interessante. Eu parei com o projeto, mas eu tenho 1 ou 2 livros. De vez em quando eu empresto. Olha. Essa semana mesmo, tem uma aluna, Paola. Sim. A bendita Paola. Eu emprestei o livro para ela, O Diário de Anne Frank. Esqueci de citar ele nos top, viu? O Diário de Anne Frank. Sucesso aí. E tem uma coleguinha, Ellen Almeida, lá de Baixa Vistosa, leitora assídua, meu amigo, igual aquela dali eu tô pra ver, igual a ela, ao mesmo nível tem Luísa também, viu? A nossa escola tem muitos alunos leitores. E assim, a gente tem que vangloriar um trabalho de leitura excelente que a Proselma faz. Eu tô falando da Proselma, não quero dizer que ela é a única, mas aqui eu tenho convivência no meu turno, a professora de leitura. Então assim, ela, na verdade o meu projeto ajudava algo que ela sempre fazia, deixando isso bem claro, né? E hoje ela faz esse projeto muito bem. Ela tem um projeto chamado Biblioteca Itinerante, onde ela leva os livros até os alunos. Porque hoje, se você for deixar o aluno ir até a biblioteca pegar um livro, a maioria não vão. É difícil. Hoje os alunos estão onde? Se a gente deixar o intervalo, eles estão aqui, ó, manuseando essa ferramentazinha. Então, é difícil a competição entre um celular e um livro. Geralmente esse bicho aqui ganha. Aí o que é que acontece? Se não tiver alguém, seja ele um professor, um amigo, né, um familiar, para incentivar, não decola não. Então, vocês aí que estão estudando, leiam bastante, porque vocês vão precisar disso aqui para a vida. Muitos de vocês, quando forem ingressar em uma faculdade, pensem vocês que lá o livro vai ser desse daqui não, ó. Vai ser umas 5 ou 6 vezes mais grosso que esse daqui, meu amigo. Lá o bicho pega, lá o filho chora e a mãe não vê. Mas é necessário para vocês mudarem um pouquinho a vida de vocês, para vocês mudarem ao redor, mudarem a família. A educação é essencial. É o passo que tem que ser seguido. E não se contente só com o ensino médio não, viu? O ensino médio é só o primeiro degrau de vários que a gente tem que caminhar até para chegar no topo, né? Então, continue sempre, viu? Muito bem, maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. E aí, eu tenho certeza que você que está em casa gostou demais, porque são histórias aí maravilhosas. Acho que o pessoal que ainda não conhecia a história, por exemplo, do Baixo Assinado, né? Acho que aí agora vai virar popular, né? A galera vai entender o que aconteceu. E todo esse sentido, né? Do que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que vai mudar a cabeça de muita gente, principalmente para a cultura árabe. Eu tenho certeza. Com certeza. Também para o rock e muita coisa. Muito bem, mas é esse o sentido, né? A gente compartilhar histórias aqui para que o pessoal consiga entender e conhecer. Muito obrigado pela presença e a gente agradece a você também que está aí em casa, que curtiu o nosso episódio, assistiu até aqui. Esse foi mais um episódio do Pod Brau. Novos insights, novas ideias. Valeu, até mais. Até.